Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Trouxe um corte aí bem legal de um vídeo do Kim, que a gente sabe aí que o item mais procurado na Black Friday é comida. Tem um vídeo aí bem legal do Kim, vale a pena assistir. Vou trazer também vídeos em relação ao último acontecimento aí que teve em Brasília, que possivelmente venha atrapalhar a anistia aos envolvidos em 8 de janeiro. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. E isso daqui não é à toa. Isso aqui não é à toa. É o Dá que eu te dou outra. Carne de segunda. Conheço o shoulder. Alternativa para um churrasco mais barato. Aquela linda peça de propaganda com o objetivo de tentar aliviar o lado do Lula, né? Eu não sei como as pessoas não percebem o que tá acontecendo, né? Tem muita gente no Brasil que segue assim, dormindo em berço esplêndido, achando que é tudo normal, que político é tudo igual, mas... Enfim, né? Quem tem olhos, que veja. Aí veja só. Essa daqui é sensacional. Eles até tentaram narrar, sabe, em bom tom, fazendo festa, né, em tom de brincadeira, pra tentar aliviar pro governo Lula, mas eu acho que eles não conseguiram. Escuta isso daqui. Esse vídeo aqui é impagável. Tá. O brasileiro já está pesquisando para Black Friday e uma surpresa esse ano é o que está aparecendo entre os itens mais procurados. Pois é, comida, né, isso, Rodrigo? Os alimentos subiram tanto de preço, né, dispararam nos últimos meses, então, para comprar com desconto mesmo. Se antes o brasileiro aproveitava para comprar itens mais caros na Black Friday, agora é o básico mesmo, viu? Itens como carne e azeite estão na lista, dá uma olhada. Esses produtos estão no radar dos consumidores caça-ofertas. E não é para menos. As carnes foram um dos produtos que impulsionaram a inflação em outubro. Os itens de alimentação e bebidas ajudaram a puxar a alta também nos últimos 12 meses. As carnes tiveram um aumento de 8,33% no período. O café, 29,16%. E o azeite, mais de 32%. E os consumidores estão de olho na Black Friday nas prateleiras dos supermercados. Uma pesquisa feita em todo o Brasil mostra que os produtos de alimentação impactam alguns eletrônicos nas intenções de compras. Esse supermercado já começou o mês com promoção no azeite. A Ivete aproveitou. Eu comprei semana passada, mas vim dar uma olhada pra ver se tava a mesma coisa pra levar mais. Mas como não tá, eu vou esperar. Para atrair o consumidor da Black Friday, o supermercado todo dia tem um produto diferente em oferta. A gente vê um aumento de vendas muito grande em novembro. Então isso faz com que a gente tenha toda uma preparação hoje de planejamento de estoques, de compras, com muito tempo de antecedência para poder suportar essa sazonalidade. E o consumidor também está pesquisando preços de alimentos pela internet. Uma plataforma de vendas online registrou de janeiro a outubro aumento de 190% nas buscas na categoria alimentos e bebidas, principalmente azeite de oliva, chocolate e café em cápsula. Bastante cautela, lembrando que se esses preços vão cair, a gente talvez possa comprar menos agora, esperar o mercado se ajeitar, passar o final do ano, que é um período de pressão maior em preços, para daí a gente pensar em comprar novamente no começo do ano. A Ana tá só esperando as promoções. Às vezes a gente nem quer, mas vê que tá um precinho legal, aproveita, né? Se o azeite estiver em promoção, eu compro, com certeza. É surreal o que tá acontecendo com o Brasil. É surreal. Black Friday. E o pessoal não tá planejando comprar uma geladeira nova, um videogame, um computador, celular, câmera digital. Não, o pessoal está olhando por comida. 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 O pessoal tá vendo se consegue comprar um azeite, se consegue comprar carne. Isso daqui eu acho que é a verdadeira história do sapo na panela, que vai aumentando a temperatura aos poucos e ele não percebe. Gente, sabe, você encontrar um amigo seu hoje na rua, em algum lugar, você pega ele assim pelos braços, do nada. Você começa a chacoalhar ele assim, fala que tu tá maluco, ele tá me chacoalhando, fala, não, é pra tu acordar, acorda. Olha o que tá acontecendo com o país. Gente, isso aqui é surreal. O pessoal tá em busca de azeite e carne. Sério, eu não sei mais o que indicar, o que precisa acontecer pra as pessoas que ainda estão dormindo no Brasil ver que tem algo errado acontecendo. Chegou o dia que comida, coisas que deveriam estar na mesa. Assim, cara, tem tempo que eu sei do Brasil. Eu lembro que eu ia na pizzaria, baratinha. Era barato, na época era barato. Na época a pizza grande era R$12,90. E realmente era grande a pizza, né? E aí normalmente eu com 2 amigos. Dava pra 3 pessoas comer e ficar todo mundo de boa. E a pizzaria colocava azeite de boa em cima da mesa. Eu fico pensando hoje em dia, né? Será que o cara vai na pizzaria? Será que tá de R$12,90? Em segundo lugar, será que tem um azeite ali em cima? O cara pode pegar e comer à vontade? Porque tá difícil a situação no Brasil, viu? Tá realmente, sim, complicado. E vai ser assim também em 2026, a senhora acha que mesmo depois desse ataque aí é possível uma pacificação política? Uma vez que ele era filiado ao PL, quer dizer, foi candidato a governador, a vereador, isso certamente vai ser eu acho que abordado, né? A fala do Valdemar hoje foi até uma fala muito centrada. Ele foi filiado ao PL em 2020, antes do presidente Bolsonaro se filiar. E outra informação também que é importante, ele,
WhatsApp dele, mostrando até o desequilíbrio dele, ele fala que ele queria matar o Bolsonaro também. Ele fala no nome dos ministros e fala também que ele gostaria de matar o Bolsonaro. Então, assim, né, você não pode pegar uma investigação e falar, não, só esses aqui que ele falou que vale e esse aqui não vale. Então, há um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico perceptível nas ações. Não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas, outras, mais de 100 foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar, outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais, mas isso terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem, que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total
de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando. A Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Então, eu desculpem até por essa introdução, mas seria impossível ignorar o que aconteceu ontem. Tirando o 8 de janeiro, talvez o ato mais grave, já o atentado mais grave contra o Supremo Tribunal Federal, onde a pessoa tentou ingressar no Supremo, quando foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos amarrados, aí se dirigiu até a estátua da Justiça e explodiu, se auto-explodiu. Quem nos acompanha nesse momento, Silvio, o que a gente pode trazer, o resumo que se sabe até agora desse episódio envolvendo o Francisco Vanderlei ontem em Brasília, na Praça dos Três Poderes? Boa noite. Paula, boa noite, Irmão, querida, noite, meus amigos. Vou pedir licença a vocês, porque eu vou ler. Não é praxe, mas eu vou ler. E talvez a gente peque pelo excesso de detalhes, pela repetição e pela precisão. Mas nós vamos praticar hoje um jornalismo diferente de tudo que está aí, em respeito à nossa audiência. Por volta das 19h30 de ontem, houve a explosão de um carro no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Para quem não conhece, fica a 500 metros da Praça dos Três Poderes, é um dos acessos possíveis à Câmara dos Deputados. O porta-malas do carro era um Kia Shuma 1999-2000, pegou fogo. Minutos depois, um homem, àquela altura não identificado, se suicidou. Os seguranças que trabalhavam nas imediações não conseguiram contê-lo. As imagens disponibilizadas horas depois mostram que ele arremessou fogos de artifício contra a estátua de pedra que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal investiga se, além de fogos de artifício, ele portava explosivos de baixo impacto, como alguns desativados posteriormente na Praça dos Três Poderes pela polícia, nada parecido com dinamite ou algo maior. O homem se chamava Francisco Vanderlei Luiz, de apelido Tio França com U. É catarinense e sabe-se que concorreu a vereador pelo PL. Ele tinha alugado uma casa em Ceilândia, uma das cidades satélites no plano piloto de Brasília, onde a polícia também encontrou artefatos com pólvora. Todo o material está sendo periciado. Infelizmente, Francisco Vanderlei desistiu da vida na Praça dos Três Poderes, como outras pessoas já tentaram em décadas, desde que Juscelino Kubitschek levou a capital para o Centro-Oeste. Ele estava transtornado, emocionalmente abalado e com problemas psiquiátricos, segundo seus amigos relataram. Foi o que aconteceu ontem, ponto, uma história triste e uma tragédia que acaba aqui. Continuo, e todo o resto que vem a seguir é a história que o consórcio que governa o Brasil, liderado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Lula da Silva, com amplo apoio das redações da velha imprensa, querem que você acredite. 1. O homem que tirou a própria vida era bolsonarista, porque ele concorreu a vereador pelo PL. Ocorre que em 2020, ano da eleição da pandemia, Jair Bolsonaro não era afiliado ao PL. Isso só aconteceu no ano seguinte. O ministro Alexandre de Moraes disse que o suicídio é responsabilidade de um gabinete do ódio, cuja existência jamais foi comprovada nos inquéritos ainda em andamento e que remeteria a um governo que acabou há 2 anos. Ninguém na mídia, nesse consórcio de poder de esquerda, perdeu tempo em pedir a regulamentação das redes sociais. Eles querem regulamentar as redes sociais. Mas ninguém se lembrou que fogos de artifício matam e seu uso poderia sim ser regulamentado, porque tirou a vida, por exemplo, do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, em fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, apressou-se em falar em atentado contra o Supremo. Jornalistas a favor da censura, para salvar a mídia decadente, falaram em ataque contra a democracia e logo veio sem anistia. O único atentado comprovado até agora são 17h53. Quinta-feira foi o de Francisco Vanderlei contra a própria vida. Se for comprovada a organização de qualquer ataque a qualquer CPF, pessoa pública ou não, eu e tenho certeza que os meus companheiros vamos repudiar como repudiamos o vandalismo. No começo da sua fala. E aí, deixa eu dar as boas-vindas também para o Silvio Constantino. Muito boa noite, Consta. Quero ouvi-lo também. Ainda muito inicial as investigações. O diretor da Polícia Federal já deu uma coletiva de imprensa hoje. O ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator do caso. Vamos tratar sobre isso. Mas primeiro, as suas impressões. Eu queria saber se o que aconteceu ontem em Brasília, na sua avaliação, pode piorar. Como é que você avalia que fica a situação dos envolvidos no 8 de janeiro e dos brasileiros em geral depois desse episódio, Consta? Boa noite. Vai piorar muito, Paulo, infelizmente. Boa noite, Silvio. Silvio fez um apanhado jornalístico do caso, né? Infelizmente, a nossa velha imprensa perdeu totalmente o contato com a realidade e a preocupação com o jornalismo e com os fatos. Imediatamente após o ocorrido, tinham manchetes insinuando, ou jornalistas nas redes sociais afirmando que o sujeito era bolsonarista, que houve um atentado terrorista contra o STF, coisas absolutamente levianas e irresponsáveis ou até mesmo deliberadamente mentirosas. Até porque o que se viu, que esse infeliz, esse coitado que cometeu, tudo leva a crer com suicídio, deixou, né? Ele era um extremista de centro. Ele queria justamente evitar os extremos. Nem Lula, nem Bolsonaro foi a mensagem dele. Quando ele disputou a vereador em Santa Catarina em 2020 pelo PL, que Bolsonaro não fazia parte ainda, o partido tinha uma coligação com o PDT de esquerda. Então estão forçando muitíssimo
altíssima barra e concluindo que foi um ato terrorista. É engraçado, Paulo, um parênteses, que são as mesmas pessoas, de regra, que negam que o Hamas é um grupo terrorista. Então o Hamas não é um grupo terrorista, mas fogos de artifício e um suicídio contra uma estátua e eventualmente um suicídio no final, isso compõe um ato terrorista. O ministro Alexandre de Moraes está faltando com uma lógica, acima de tudo. Ele se manifestou dizendo que existe um gabinete do ódio que nunca foi comprovado, como lembrou o Silvio, e dizendo que a impunidade gera isso. Mas ora, o suicida, ao que tudo leva a crer, deixou uma mensagem escrita, né, num espelho, exatamente em solidariedade à cabeleireira Débora. Ela está presa e condenada a mais de 10 anos por ter usado um batom numa estátua. Então como é que pode a impunidade levar a isso? Se tudo leva a crer, esse sujeito que estava visivelmente perturbado, passando por problemas pessoais, emocionais, ele estava indignado com o excesso de punição do STF aos presos do 8 de janeiro. Então é uma lógica elementar que foi jogada pela janela pelo ministro Alexandre de Moraes para insistir em sua narrativa persecutória. E aí vem a reação dos bolsonaristas. O próprio Jair Bolsonaro escreveu um texto num tom muito adequado, na minha opinião, falando de pacificação, que é muito importante superar certas questões ou polêmicas para tentar normalizar as instituições. O senador Rogério Marinho também foi nessa mesma linha, ou seja, os bolsonaristas incendiários estão tentando acalmar, pacificar e normalizar o país. E o ministro Alexandre de Moraes dobrando a aposta sem nenhuma lógica. Como é que fica? A Simone Tebet diz que nunca é um ato de um lobo solitário. Pergunta a Simone Tebet, isso vale para o Adélio Bispo, que deu uma facada em Jair Bolsonaro e quase o matou, sob uma retórica da velha imprensa e da própria esquerda, que o demonizava, que o comparava a Hitler, exatamente como fizeram os esquerdistas e a imprensa nos Estados Unidos, e o Trump sofreu 2 tentativas de assassinato antes de vencer as eleições. O Bolsonaro está inelegível. Se ele puder disputar, será que ele não tem uma grande chance de vencer? E isso, na verdade, é que incomoda tanto esse consórcio, esse sistema que insiste numa narrativa forjada, forçada e furada? E Francisco Vanderlei avisou nas redes sociais quem seriam seus alvos. Numa mensagem publicada no seu perfil no Facebook, o homem escreveu a ele falando com ele mesmo, mostrando realmente um desequilíbrio psicológico, emocional. Enfim, tudo isso precisa ser investigado, averiguado com muito cuidado. Fato é que desde ontem a gente percebe uma forçação de barra, né? Forçando uma versão para tentar colar com os atos do 8 de janeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes já se manifestou também a respeito. E o que é importante a gente observar nesse caso, Piotr? O que é cortina de fumaça? O que é separar joio do trigo e observar exatamente o que é importante nesse caso, nesse episódio brasileiro? Mas, boa noite, Paula. Boa noite. Depois do relato do Silvio colocando, obviamente, jornalismo na história, eu ficaria com essa declaração da governadora em exercício do Distrito Federal. Foi a Polícia do Distrito Federal que foi chamada naquele momento. Ou seja, nós estamos falando de um órgão de Estado ali, que foi lá e fez uma investigação, e ela traz essa informação acerca também da intenção, pelo menos propalada nas mensagens ali do telefone desse suicida, de também querer matar ou atentar contra a vida do presidente Bolsonaro. De todas essas pessoas que ele citou, o único que sofreu realmente um atentado, de fato, ainda na campanha de 2018, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos um pouco além neste ponto. Ela deixa claro que nós temos aí o que se pode chamar de alguém com perturbação mental. Para dar cabo na própria vida depois do que fez, convenhamos que é alguém que precisa, neste momento, um olhar até de solidariedade. Estou falando de humanismo. Mas é claro que também alguém com potencial de causar mal a alguém. Ninguém sai com rojão, fogo de artifício, sei lá, qualquer outra coisa, para simplesmente apontar para alguma coisa com a intenção de só chamar atenção. Óbvio que poderia ter um outro desfecho. Agora, não dá para ficar nessas narrativas criadas de querer fazer uma ligação disso com atentado violento ao Estado Democrático de Direito ou uma tentativa de golpe de Estado, nem com a questão do terrorismo. Vamos lá. A pedido da esquerda, na verdade, por uma pressão da esquerda, a lei do terrorismo aprovada no Brasil, no artigo 2º, me permita aqui só ler um trecho, abre aspas, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, questões ideológicas foram retiradas a pedido, inclusive, do PT, porque tinha medo que o MST fosse considerada, naquele momento, o MST, uma organização terrorista. Esta é a lei. Esta é a lei que o Supremo Tribunal Federal deve guardar. Então, neste momento, seria, para usar uma expressão muito cara aos ministros do Supremo, seria casuísmo, embora a lei devesse ampliar, obviamente, qual é a classificação do terrorismo, porque esse é o entendimento do mundo inteiro, mas no Brasil, para essa proteção da esquerda, foi incluído esse ponto. Fato é que todos os réus do 8 de janeiro são acusados de tudo, porque ali vale qualquer coisa. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, eu lamento a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista. Não, porque não é um ato terrorista segundo a lei brasileira. E se eu estou esperando que, se por acaso o Supremo se manifestar sobre o assunto, ele se atenha à lei. E depois, sim, o Congresso pode modificar o texto. Porque, senão, aí é o Supremo quem legisla e está tudo errado. Uma outra coisa, só para concluir,
eu não vi essa comoção dos ministros do Supremo diante do que aconteceu aqui, num ato, sim, aí de uma organização que pode ser chamada de terrorista, como do PCC. Houve até sorrisos naquela sessão do Supremo, depois de tudo que aconteceu, com a gravidade que foi o PCC aqui no aeroporto de Guarulhos, perto na região Augusto Nunes, metropolitana. muito boa noite. Queria ouvi-lo aí, suas primeiras impressões sobre o caso. Algumas observações só. Boa noite, Paula. Boa noite a você que nos acompanha. O Adélio Bispo, ele agiu com muita lógica, com muito bom senso, digamos assim. Ele foi se aproximando do alvo, não foi com a faca erguida na mão, não deu nenhum sinal de que sofria aí das faculdades mentais. E tentou seu objetivo com muita eficácia. O Bolsonaro foi salvo por um médico excepcional que conseguiu impedir que o ferimento, que ficava 2 centímetros, mais 2 centímetros, teria morrido. O cara conseguiu, no meio daquele mar de sangue ali, eu descontado pelo Bebiano que acompanhou o caso, conseguiu salvar o Bolsonaro e o Adélio Bispo foi tido como doido. Não foi preso, foi internado. Ele foi filiado ao PSOL, não deram importância a isso. Visitou a Câmara, nem tentaram identificar o deputado. Então não teve nada a ver com política. Era um sujeito que estava com problemas mentais. E fim de conversa. Um atentado a um candidato a presidente da República, que é sim um atentado, um ato terrorista. Pois bem, agora, o que o Supremo está tentando fazer é o seguinte: eles querem transformar no chefe militar que não houve nas depredações do 8 de janeiro, eles querem transformar em chefe militar um Napoleão de hospício total. É evidente que se trata de alguém que não é insano. Ele não está bem. O Silvio fez um brilhante resumo da ópera. Aí o sujeito que foi lá foi se matar na praça. É isso que aconteceu. Agora estão querendo associar ao 8 de janeiro, porque eles não querem ouvir, os ministros, o recado claríssimo emitido pelas eleições municipais recentíssimas para serem esquecidas tão depressa. Eles estão cansados de ver o Supremo, entre outros recados, foi esse um dos mais importantes, estão cansados de ver o Supremo agindo como partido. O Barroso, o presidente Barroso, que debochou do fato gravíssimo ocorrido em São Paulo, ele agora diz: não, o Supremo vai continuar garantindo a democracia brasileira. Mas o que é isso? Eles já conseguiram um golpe de Estado sem chefe, sem armas. Agora estão tentando transformar o suicídio ocorrido numa praça na continuação do 8 de janeiro. E eles, não, agora ele que disse perdeu Mané sem consequências e agora aprova a prisão da menina que diz que repetiu a frase dele, escreveu a frase dele no Estado. Pois bem, esse eu discordo do Constantino. Não vai piorar, Consta. Não vai piorar porque tratar o povo brasileiro como bobo não dá certo. O povo brasileiro deu o seu recado agora nas eleições municipais, claríssimo.
É o desespero do Supremo que eu vejo para fazer associações que não existem. O que houve foi o suicídio de alguém com problemas mentais numa praça só. É isso que aconteceu. E vamos tratar dos outros assuntos mais à frente. Nem tem muito o que comentar. Acho que tá tão claro tudo com a fala aí de cada um sobre esse ocorrido. Mas assim, resumindo, conforme a governadora do DF falou, tinha mensagem onde ele falava que queria matar Bolsonaro. E agora, como vai ficar as narrativas? Na época do que aconteceu, o ocorrido com Bolsonaro, por que ninguém divulgou mensagens do Adélio? O que parece é que a narrativa ela já está pronta para impor uma censura que não é vista desde o período militar. Querem controlar o que você pensa, o que você fala, o que você escreve. O episódio que aconteceu ontem era o que precisava, era o que faltava para eles lançar com esse projeto aí de censura. Eles não vão parar. Então, enquanto eles não meter a censura no povo brasileiro, eles não vão parar. E a mídia, como sempre, a mídia tradicional, como sempre, fica calada, não se manifesta. Vai na narrativa deles e é isso que sempre acontece. Será se esse cara consegue dormir à noite?